Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre 3%, que não é nada mais nada menos que a primeira série brasileira produzida pela Netflix. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero mostrar pra vocês a minha aquisição. É a Dona Kiki, do Sing. Eu falei com vocês no vídeo anterior que eu queria muito comprar ela. Meu irmão foi e pediu pra mim no McLanche Feliz. Então agora eu me sinto confortável em começar o vídeo. Puxa a vinheta! Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. Você não vai fazer nada. Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês. Você não é uma pessoa ruim. O que você acha que sabe sobre mim? Do lado de lá foi feito pra gente como eu. Nosso trabalho é uma questão de vida ou morte. Por um minuto eu me imaginei do lado de lá. Então, antes de falar sobre a série em si, eu quero falar um pouco sobre o Netflix, que eles começaram com uma ideia muito boa e simples de colocar vários filmes e várias séries na plataforma deles, e as pessoas pagando uma taxa mensal que, vamos combinar, é bem baixa, podiam assistir qualquer um desses filmes e séries a qualquer momento, em qualquer ordem que elas quisessem. A cada dia eles colocam mais conteúdo lá e eles começaram também essa coisa de produção própria agora. Não começaram agora, minto, na verdade, já tem um tempo que eles estão fazendo isso, mas a cada vez eles aumentam mais essa quantidade de opções e eles têm tentado atender a vários tipos de público. E eu tô achando muito interessante isso. A gente tem aí Stranger Things, Orange is the New Black, que são exemplos de séries da Netflix que deram muito certo, e 3% é uma delas, pelo menos pra mim. Então eu vim falar um pouco com você sobre o que eu achei, começando aí pela trama principal. É uma história bem batida, né? Essa coisa de dividir entre a miséria absoluta e a fartura, e o processo que separa esses dois mundos, ser um processo muito difícil pra você passar, quase impossível, mas se você passar, muda a sua vida completamente. Mas é aquela história, gente, é muito difícil a gente encontrar atualmente alguma produção que seja completamente inovadora justamente por isso. Quando a mídia encontra um molde que dá certo e que encontra audiência, eles repetem esse molde um monte de vezes até as pessoas cansarem. E 3% eu sinto que é um pouco dessa continuidade, desse modelo aí, que já foi visto tantas vezes. Porém, justamente por ser brasileiro, eu decidi dar uma chance. E eu achei bem interessante. O fato dela ser brasileira acabou dando um toque único à série. Os personagens, as situações que eles passam ali, são situações em que a gente consegue se espelhar. É muito bom a gente ter uma série brasileira agora, né? E por a gente estar vivendo esse momento conturbado atualmente, a série dá pra gente um espaço para fazer um pensamento crítico muito interessante. A gente tem aí um governo vigente, que é justamente o processo, que quem está liderando ali é o Ezequiel, e um grupo que vai contra esse governo. E esse grupo é de anarquistas e eles são conhecidos como a causa nessa série. E quando você está assistindo, você meio que consegue imaginar, será que se eu estivesse ali, eu estava apoiando o processo ou eu estava na causa? Será que vale a pena? Será que você passaria no processo? E aí a página da 3% teve uma jogada incrível, que é justamente, se você for lá na página deles, oficial do Facebook, e chamar eles no chat, eles te dão um diálogo que é completamente automático, onde você faz as perguntas e responde para ver se você passaria ou não no processo para ir pro lado de lá. Foi muito legal isso que eles fizeram, porque a série realmente permite toda essa imaginação, como se você estivesse passando por aquilo, e isso foi uma coisa muito legal. Eles conseguiram deixar única a história que já era batida. Agora que eu já falei sobre isso, eu quero falar um pouco sobre a produção da série em si. Eu me surpreendi. Ela tem bem, assim, a característica hollywoodiana de fazer série mesmo.
E quem dirigiu essa série foi o César Charlone, que foi o diretor de fotografia de Cidade de Deus, inclusive concorreu a um Oscar por causa dessa direção. Então não preciso nem falar que a série é impecável nesse aspecto. E já aproveitando que eu fiz esse comentário super positivo, eu vou falar sobre o elenco. A escolha do elenco de 3% foi muito delicada. Eles escolheram, na verdade, a maior parte do elenco com pessoas que eram desconhecidas, não eram artistas já conhecidos por todo o Brasil. A gente tem aí, de conhecido mesmo, a Bianca Comparato, e ela fez a personagem principal, que é a Michelle, e o João Miguel, que faz o Ezequiel, também tem um papel de muito destaque, como eu já falei, ele é o que lidera o processo. Mas os outros, alguns deles já tiveram alguma participação aí em novelas e tudo mais, inclusive o Rodolfo fez o Rafael, ele fez o Pedrinho do Sítio do Capão Amarelo, mas a grande maioria deles realmente era completamente desconhecida, e eu achei essa escolha boa e ruim ao mesmo tempo. O ponto negativo de tudo isso é que algumas dessas atuações não me convenceram ainda, eu achei algumas delas fracas, mas nada que comprometeu o meu gosto pela série, não foi nada que me fez falar assim, meu Deus do céu, não tem como eu continuar assistindo. Não, mas eu espero que algumas delas evoluam ao longo do trabalho. E o lado positivo, eu acho que já é meio óbvio, porque eu sou uma pessoa que é super a favor de dar visibilidade para artistas anônimos, porque eu acho que tem muita gente que tá aí fazendo um trabalho interessante e a mídia não consegue cobrir todas essas pessoas, principalmente porque a gente já tem aquela ideia de que artista bom no Brasil para televisão são só os atores globais, que já são muito conhecidos. E eu achei muito legal a chance que eles deram. A prova de que essa ideia foi boa é a Vanessa de Oliveira, que fez a Joana. Gente, isso não sou eu que tô falando, essa opinião foi unânime de todo mundo que assistiu. Essa mulher, Jesus, que mulher. Ela é excelente atriz, ela é muito boa mesmo, ela tá 100% no personagem, não tem como você assistir e pensar qualquer outra coisa dela. Foi um talento que foi descoberto aí, realmente, foi uma atriz revelação, e eu quero muito ver ela em outros papéis, eu acho que foi muito valiosa essa descoberta, e por isso que eu acho muito interessante. E eu me sinto genuinamente feliz e realizada quando eu vejo que tem artistas menores conseguindo se suceder numa área que praticamente não existia antes. Vocês entendem o tanto que isso é importante para a televisão? Porque, para mim, nossa, é maravilhoso, principalmente para mim, que sempre sonhei em trabalhar em série. Agora eu vejo que existe essa possibilidade. E outra coisa que eu quero falar, muito interessante sobre essa série, é a minha crítica mais positiva desse vídeo, na verdade, que é a maneira com a qual eles planejaram o andamento da série. A gente vê muita série aí, por exemplo, Lost. Vou falar de Lost porque eu assisti até o final, eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto. Não me levem a mal, eu adoro Lost, eu assisti até o final com bastante gosto, mas a gente não pode negar que Lost teve uma série de defeitos, assim, pelo menos para mim, que foram agoniantes. Esse modelo de série, tipo Lost, de fazer a trama girar em torno de um mistério. E aí, enquanto a coisa da audiência, eles continuam fazendo temporadas e plantando mais mistérios, de maneira que a pessoa se vê obrigada a continuar assistindo, porque ela quer saber o que está acontecendo, e acaba que, por fim, eles não respondem nada. E Lost foi muito assim. Lost eu comecei, gente, chegou um ponto em Lost que eu comecei a anotar todas as perguntas sem respostas, todas as coisas que não faziam sentido, pra ver se no final aquilo ali ia encaixar, e não encaixou. Essas séries que deixam a gente angustiado até o fim pra obrigar a gente a assistir, não são uma coisa boa, isso não é positivo. E 3% fez muito bem isso, de deixar alguns mistérios ali de modo que eles são resolvidos rapidamente. E eles fizeram isso de maneira muito inteligente, porque tá todo mundo louco pra chegar à segunda temporada, porque eles deixaram uma coisa pendente, mas que a gente já tem certeza que no primeiro episódio da segunda temporada a gente vai ver. Não é uma coisa que a gente vai ficar ali cansativo e tudo mais. E outra coisa, a série foi planejada mais ou menos no mesmo modelo de Orange is the New Black, que em cada episódio eles dão ênfase a um personagem e aí mostra o passado deles e tudo mais. Eu sou uma pessoa que é apaixonada com construção de personagem e evolução deles na série. E quando eles fazem esses episódios que dão foco em um personagem, mostram o passado deles, constroem melhor a personalidade, isso me conquista. Eu gostei bastante de 3%. Eu queria fazer uma ultimazinha crítica negativa, que é a superficialidade de alguns diálogos e de algumas situações. Justamente por eles terem toda essa situação
que tem muita crítica para fazer, que tem muita coisa interessante, uma história rica, assim. Eu achei que os diálogos acabaram ficando meio vazios, alguns personagens também são bem sem sal, mas eu espero que eles comecem a explorar melhor disso na segunda temporada, principalmente as perguntas que são feitas para cada personagem para passar pelo processo. É claro que a gente vê que tem um objetivo por trás, que eles estão avaliando ali se a pessoa está respondendo o que o processo quer ouvir, mas eu achei que isso poderia ter sido melhor explorado. Para quem não sabe, 3% foi baseado em uma outra série que também chamava 3%, na verdade foi reconstruída, né? E a série original, ela era uma série independente, e eu vi uma outra crítica, como eu não assisti, eu não tenho como falar, eu vi uma outra crítica que nessa série original eles exploraram melhor desses diálogos e que eles eram mais profundos, eles eram mais complexos, e eu gostaria muito de ter visto mais disso na série, justamente por eles terem essa trama tão rica que poderia ter sido melhor explorada. Mas, de maneira geral, eu acho que essa é uma série que, se você não gostou do primeiro episódio e desistiu dela, vale a pena você continuar. Ela é uma série que as coisas vão começar a esquentar e eu realmente espero que a segunda vá ser melhor ainda. É uma série que dá pra ver que ela tá crescendo e eu espero que ela chegue a um ponto muito interessante, porque eu consigo enxergar esse crescimento e eu acho que tem alguns pontos que ainda precisam melhorar e eu acho que eles realmente serão melhorados, eu tenho essa expectativa. E por ela ser uma série brasileira e por ela ter todos esses pontos positivos, eu acho que vale a pena você tirar um pouquinho do seu tempo para ir lá assistir. Eu espero que vocês tenham gostado da minha crítica e se esse for o caso, indiquem para os seus amigos. Se você não tiver gostado, indique para os seus inimigos. O importante mesmo é me deixar famosa. Um beijo e até a próxima!